Bom dia, meus caros amigos, neste domingo tão soalheiro e tão belo aqui em Portugal e que atrai tanto os turistas e realmente temos tido melhor afluência dos mesmos. Agora que tudo está mais esclarecido sobre o que é exigido para a entrada no país com estes problemas do Covid, cá vamos nós continuando a dar um pouquinho de história aqui ao público e hoje o meu propósito é falar de Gomes da Costa, que foi denominado o golpista. Mas ele teve confrontos quer no campo de batalha, quer com falsos políticos. Então, a biografia dele, muito rapidamente, é que nasceu em Lisboa em 1863. Assentou praça em 1880 e viveu quase de 1893 a 1915 ininterruptamente na Índia e em África. Em 1917 comandou a primeira brigada do Corpo Expedicionário Português na Flandres, ou seja, do CEP. Em 1922 a 1924 foi desterrado em missão na China e na Índia. E em 1926 liderou o pronunciamento militar de 28 de maio que derrubou a Primeira República. É em seguida desterrado para os Açores e compensado com o bastão de Marechal e faleceu em 1929 em Lisboa. Portanto, quando aos 15 dias do mês de março do ano de 1863 o presbítero António de São Francisco de Assis bautizou solenemente e pôs os santos óleos a um indivíduo do sexo masculino, filho do sargento Carlos Dias da Costa, na altura quartel-mestre do Regimento de Infantaria número 16, e a quem pôs o nome de Manuel, talvez já quase tudo estivesse decidido na vida do futuro Marechal Gomes da Costa. No ano seguinte, o pai viajou para Angola, a futura joia da coroa, e em 1865 para Macau, onde permaneceu 8 anos enquanto o filho estudava no Seminário de São José. Pouco depois, o sargento voltou à Madeira, num novo périplo de soldado do ultramar, mas Manuel ficou em Lisboa a cargo de um tio até ingressar aos 11 anos no Colégio Militar. A vida militar era sem dúvida a que mais convinha ao filho de um sargento deserdado de maior fortuna que a sorte das armas e a vida castigada pelas inúmeras campanhas de pacificação do Império. A colonização africana e a manutenção do Oriente abriam um largo campo de ação para os pacificadores, homens de armas, administradores e edificadores do novo Império, quase todos eles de formação militar. O tempo, o país e as circunstâncias familiares, tudo empurrava o jovem Manuel para a vida de soldado do ultramar como seu pai. O risco corrido pelos pioneiros, o brilho obtido numa guerra, ganha antecipadamente pela supremacia da boca dos canhões, a ascensão rápida a cargos de administração, por falta de um verdadeiro corpo administrativo que cobrisse tão vastos territórios, eram os grandes aliciantes dos primitivos exploradores da África e do Oriente. Podia começar-se de duas formas, pelo colégio militar, com estudo e com o benefício da camaradagem dos filhos das elites, ou por assentamento de praça num qualquer quartel do país e subida a pulso entre campanhas e cursos práticos, até conseguir concluir o curso de escola do Exército, se a ambição fosse a de obter a graduação de oficial. Manuel tentou o colégio militar, mas ficou-se pelo 6º ano, porque já nessa altura o seu único prazer eram as idas nas férias grandes à Madeira, onde seu pai continuava na guarnição. Manuel não quis estudar e foi assim assentar praça como voluntário em 18 de novembro de 1880 na Companhia número 4 da Artilharia de Guarnição. Não chegara seu pai sem grandes estudos a tenente quartel-mestre numa estada em Macau. Em 6 de agosto de 1893, já promovido a capitão para o ultramar, Manuel Gomes da Costa embarca para uma comissão de serviço no estado da Índia.
Começava aqui a sua carreira meteórica de pacificador em campanhas contra os rebeldes. No início, subchefe do Estado-Maior do Comando-em-Chefe no Estado da Índia. Depois, sucessivas nomeações, 8 ao todo, para a colónia de Moçambique e 2 para Angola. Aí se desempenhou da melhor forma dos cargos que se exigiam a um bom cabo de guerra em serviço no ultramar, combater os rebeldes com bravura e ousadia, até à exaustão e à doença, se necessário, obter cargos de administração político-militar e renovar continuamente os embarques em novas campanhas de pacificação. A Manuel pouco deve ter impressionado o movimento republicano que pôs de pé as comemorações do tricentenário de Camões em 1880 e nem mesmo a implantação da República em 1910, a altura em que se encontrava em Moçambique, que lhe terá despertado grande interesse. Pertencia à escola de Mozinho, onde os homens valiam mais do que as instituições. A sua carreira era a de um soldado de ultramar. Por esta altura, já Manuel Gomes da Costa tinha desempenhado quase todos os cargos que podia esperar-se de si. Capitão-mor do Mossoril, Moçambique, em 1896, comandante dos auxiliares na coluna contra os Namarrais, governador do Distrito Militar de Gaza, em 1897, intervenção nas campanhas de pacificação de Moçambique, Macotene, Mapulanguens, e assim continuaria nos anos seguintes. Já durante a República, em 1912, em Angola, desempenhou o cargo de chefe de Estado-Maior da província, com o posto de major. Nos anos seguintes, é nomeado inspetor dos corpos militares estacionados nas colónias de Cabo Verde, São Tomé e em 1914, nas vésperas da Primeira Grande Guerra, Gomes da Costa é promovido a coronel. A decisão da entrada de Portugal na Frente de Guerra Europeia em 23 de novembro de 1914 trouxe o coronel Gomes da Costa para a política ativa. Até aí não duvidara do destino ultramarino de Portugal, participara convictamente em todas as campanhas da África e considerava mesmo que o país era inviável sem as colónias. Tudo mudou quando, do seu regresso a Lisboa no início de 1915, Manuel da Riaga propusera-se interferir na governação, nomeando Pimenta de Castro para um governo da sua iniciativa, contrariando assim o esforço já iniciado de participação de Portugal na Primeira Grande Guerra. Gomes da Costa toma o partido dos pimentistas e, mesmo na qualidade de comandante do Regimento de Infantaria 16, desde março de 1915, no momento em que se desenrolavam já combates em África, não se inibe de publicar uma carta no jornal A Capital, em 7 de junho de 1915, em que responde energicamente ao deputado Alexandre Braga, um guerrista convicto. O que, porém, o exército sabe, e muito bem, é que não dispõe de meios para se bater com honra, porque o exército não possui preparação alguma, não possui armamento, nem munições, nem material, nem uniformes, nem calçado. O coronel Gomes da Costa entrava na política ativa pelo campo do contrapoder afoncista e nunca mais deixou de o fazer até à morte, mesmo com o risco da própria carreira. Em África mandavam os soldados do ultramar, na guerra, na delimitação de fronteiras, na administração, até na estratégia de ocupação e pacificação, como se de dois poderes se tratasse. Na metrópole, em 1915, a situação era bem diferente. Aqui mandavam os políticos, a quem o exército não reconhecia competência e, pior ainda, a quem acusava de mangar com a tropa, por terem assumido um projeto guerrista sem apoio nacional, em consenso político, em meios materiais e humanos e em consistência moral. Em 1916, a 9 de outubro, é-lhe reservado o comando do 6º Regimento da 3ª Brigada da Divisão de Instrução, com destino à França. 3 meses depois, ainda mal os seus soldados se haviam apercebido da diferença entre a rabiça do arado, de onde os foram buscar à força, e uma granada de mão, já o coronel partia para a França em barcos ingleses à frente da 1ª Brigada, com destino ao front. Pouco tempo depois, em 21 de abril, Gomes da Costa assume o comando da 1ª Divisão do CEP
e é ainda sob o seu comando que o CEP sofre a humilhação de Lalis. O cabo de guerra não perdoa aos políticos a irresponsabilidade e repudia a responsabilização da derrota que lhe cai sobre os ombros. Tinham passado escassos 5 anos, sobre a reforma militar de 1911, que as elites militares tinham recebido com desconfiança. Esta nação em armas, mal equipada e desmoralizada, dera as piores provas em Lalis, não por sua culpa, mas por incapacidade política e militar dos responsáveis, afirma Gomes da Costa no seu livro A Batalha de Lalis, que em julho de 1917 tentara remediar a situação catastrófica dos meios em combate. Falta de quadros, batalhões quase todos comandados por capitães, as companhias e as baterias comandadas por alferes milicianos, as baterias de morteiros com os oficiais com 18 dias nas trincheiras em serviço ininterrupto, a linha intermediária sem metralhadoras bastantes, os soldados com o moral abatido, a grande quantidade de oficiais nas ambulâncias e hospitais, o quadro de oficiais reduzidos a 50%, etc. E acrescentava o general em 30 de março de 1918, uns dias antes do desastre de Lalis, que não dispunha dos efetivos indispensáveis para a defesa do setor. Se a reforma do Exército de 1911 tinha descontentado a oficialidade de carreira, a entrada na guerra antagonizou-a quase definitivamente com o poder político, em especial depois do desastre de Lalis. E em especial a oficiais como Gomes da Costa, que sem justificação clara do governo foi chamado a Lisboa a 17 de junho de 1918, com ordem para se apresentar na Secretaria de Guerra. Ora, tal retorno parecia fazer supor que o desastre de Lalis se devera à ação frouxa da 2ª Divisão Portuguesa da responsabilidade do general. O governo resolveu oferecer-me em holocausto, chamando-me a Lisboa, quando o seu dever era reconstituir prontamente o corpo português, pondo-o em condições de prosseguir na guerra até ao fim. Em 23 de maio de 1919, o governo francês atribui-lhe a Legião de Honra, já no posto de general, pelos feitos valorosos na frente de combate. Em Portugal, entregam-lhe a Cruz de Guerra e o colar da Ordem de Torre e Espada. São, contudo, presentes envenenados, acompanhados de uma nomeação para comandante das Forças de Operações em Moçambique, em 1 de novembro de 1918, que mais parecia o desterro para uma voz incômoda. E era de um divórcio que se tratava entre o governo e o general. Podiam os sucessivos governos da República chamar os militares à governação, como fizeram entre 1917 e 1926, confiar-lhes lugares de destaque na administração metropolitana e colonial, que tais concessões nunca facilitariam a subordinação das FAs ao poder político, antes, pelo contrário, reforçariam uma perigosa politização das FAs que, em uma última instância, pelo número de efetivos desmobilizados em 1919, apenas poderia redundar em conspirações de caserna, intentonas ou tentativas de golpe militar. E não faltariam forças políticas interessadas em aliciar os soldados vindos da guerra, desmoralizados e sem um futuro à vista. Mas também os militares se deixaram tentar pela vida política de Lisboa, que tanto pareceram menosprezar antes da guerra, tomando posições políticas em jornais, de que estavam impedidos por regimento militar, inscrevendo-se em partidos ou concorrendo a eleições. Em 4 de junho de 1920, Gomes da Costa era punido com 20 dias de prisão disciplinar, que cumpriu no Forte da Graça por ter publicado uma carta na capital, de dia 3, em que criticava o ministro da Guerra, Estevão Águas. Em deslocação a Tavira, o ministro tinha sentido pouco entusiasmo na recepção. Para esclarecer a causa da ocorrência, obrigou todos os militares reformados a justificarem a falta à recepção do comboio ministerial. Perguntava Gomes da Costa em que regulamento de disciplina militar se baseava o Sr. Ministro para exigir dos seus inferiores tais manifestações espontâneas. Colocado à frente da 4ª Divisão do Exército em Évora, em 14 de maio de 1921, nunca mais deixou de conspirar e de ser aliciado para golpes e intentonas.
vinculara-se e desvinculara-se da Federação Nacional Republicana de Machado dos Santos em 1921, inscrevera-se na Cruzada no Nalvas, mas desistira pouco depois e em 10 de julho concorria às eleições, mas obtinha 10 votos apenas. Em 1923, numa altura em que os conspiradores chamam alto ou clamam alto e bom som e a bom som as suas intenções de derrubar o governo do Partido Único, de António Maria da Silva, candidata-se a governador de Macau, diziam as más línguas que por necessidades económicas. No entanto, é na metrópole que lhe está destinada a derradeira missão, a de derrubar a Primeira República Democrática, com o pretexto de uma mudança de turno governamental que afastasse os democráticos do poder. Em 1925, de volta a Lisboa, aproxima-se do Partido Radical e da companhia de um jovem entusiasta grupo de integralistas, com os quais giza a mudança do regime. Em 3 de outubro, a poucos dias de novas eleições para deputados, apresenta-se na primeira linha política do país, publicando na imprensa um manifesto à nação. Daí em diante, o caminho estava traçado para o general e para a República. Em 16 de agosto de 1925, poucos dias depois da intentona 19 de julho, conduzida por Mendes Cabeçada e outros, encarregado de um discurso em nome de oficiais que prestavam homenagem ao Ministro da Guerra, Vieira da Rocha, perguntava-se que sentido poderia ter tal cerimónia. Se o Ministro tivesse cometido algum ato que justificasse os cumprimentos, faria sentido. De seguida, falou sobre o estado miserável do exército e deixou ao ministro uma certeza: os generais não estavam com o governo. Alguns meses depois mostraram no golpe de 28 de maio de 1926. Podiam não ter ainda o programa político da República Nova de que se falava desde os tempos de Sidónio, porque havia muitos programas e intenções entre os grupos de conspiradores que desde 1923 se concertavam para derrubar o regime, mas tinham alguns objetivos praticamente comuns e formulados por Gomes da Costa quando, vindo de Braga, se aproximava de Lisboa para a tomar pela força: limpar o terreno dos falsos políticos, restabelecer a ordem pública, nem que fosse preciso impor a censura e restringir as liberdades, o papel dos sindicatos e dos partidos, e dar oportunidade aos conservadores para gizar o novo quadro institucional da República. E, acima de tudo, arrebatar o poder ao Partido Único de António Maria da Silva. O futuro Marechal desempenha aqui o papel central do derrubo da República. Encarrega Mendes Cabeçadas, seu par na conspiração, de receber, num simulacro constitucional, o poder político das mãos do Presidente da República eleito, Bernardino Machado. Exige-lhe o cargo de Ministro da Guerra em 3 de junho, toma Lisboa com os seus soldados a 6 de junho e coloca o comando perante a aceitação irrecusável, coloca o comandante perante a aceitação irrecusável de um programa político de orientação integralista que Cabeçadas, um republicano liberal, se viu obrigado a rejeitar. A 17 de junho, num segundo golpe, obriga Mendes Cabeçadas a assinar o seu próprio despedimento e a nomeá-lo a ele como chefe do governo, com as regalias de chefe de Estado. Não seria a última depuração. Em 9 de julho era apeado do poder, sendo-lhe fixada residência em Angra do Heroísmo. O soldado do ultramar estava longe de poder agregar as várias direitas da direita e em 1926, ou que em 1926 se apressavam a instalar o futuro Estado Novo, como os que surgiram em Itália, na Polónia e em outros países. Passados 3 anos, em 17 de dezembro de 1929, munido do bastão de marechal atribuído pelos seus companheiros de aventura, morria em Lisboa após um périplo que o levou à Itália de Mussolini e à França. Político ou soldado do ultramar? Seguramente um soldado que se convenceu da necessidade de garantir a reorganização do exército
para assegurar a defesa do continente e das colónias, porque sem o ultramar Portugal lhe parecia impossível. E por hoje fica aqui a imagem de um grande homem do exército e que também foi do Estado, o Marechal Gomes da Costa. Portanto, que nasceu em 1863 e faleceu em 1929. Portanto, há muita matéria para ser ouvida e reouvida por vós, e aqui vos deixo este, portanto, pequeno comentário, ressenha sobre a vida deste grande homem do exército português. Bom dia para todos e fiquem bem e aproveitem as férias ou, se não estão em férias, o belo dia de hoje. Tchau.